Nos vídeos anteriores nós modelamos aqui as portas, paredes, janelas e também as lajes dos primeiros pisos. E para este vídeo nós vamos modelar aqui o segundo piso. Vamos de uma forma a resumir, vamos colocar as portas, paredes, quase o mesmo procedimento em que fizemos para o primeiro piso. Por isso é que este vídeo terá mais cortes, porque será um resumo do que fizemos no primeiro piso. Primeiramente nós vamos espreitar a nossa planta para vermos como é que se comporta o segundo piso. Então, aqui nós temos o nosso segundo piso em que nós vamos trabalhar com ela agora, em que nós vamos modelar. Voltando para o ArchiCAD, nós temos que estar em 2D e antes de começarmos a modelar o segundo piso, nós temos que vir para aqui, para a área do navegador. E aqui, como eu disse no primeiro vídeo da introdução, aqui quando queremos trabalhar com o segundo piso, teremos que vir aqui nessa história. Então, é só dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse e aqui a primeira planta, a planta terra, vai sumir completamente porque nós estamos na parte superior, que é a parte do segundo piso. Então, para visualizarmos essa planta que está embaixo, você vai ter que clicar com o botão direito do mouse e aqui o ArchiCAD vai te apresentar aqui esta janela, onde você terá a possibilidade de ver aqui nesta opção de Trans e ver aqui em trans, ou simplesmente clicando aí nos seus teclados Alt mais F2. Então vamos clicar aqui e automaticamente nós teremos a transparência do primeiro piso. Então nós vamos começar aqui com as paredes. Primeiramente, o nosso projeto do segundo piso, a nossa planta, tem todas as paredes seguindo a trajetória das primeiras. Então nós vamos ter que vir aqui e seguir a trajetória dessas paredes. Então vou criar aqui uma linha de referência, porque desta vez no segundo piso ocupa-se toda a área. Então vou criando aqui uma linha de referência. Então irei começar aqui com a divisão dos meus quartos. Então terei uma parede a partir deste ponto para o lado direito. Uma parede que divide os quartos de 4,65. Então vou clicar Enter e novamente terei uma parede de 4,20. Irei clicar aqui e irei vir aqui completar esta parede. Então irei selecionar a mesma parede. Nesse ponto terei que ampliar ela até mais ou menos nesta parede. Então aqui as paredes, como nós estamos a repetir o mesmo processo do primeiro piso, eu irei apressar o vídeo para não ficar assim tão longo. Irei mostrar o resultado final. Então aqui eu já modelei as paredes do segundo piso. Basicamente eu pausei, apressei o vídeo, que era para o vídeo não ficar assim tão longo, porque o processo de colocar as paredes aqui é o mesmo com o do vídeo anterior em que fizemos com o primeiro piso. Então neste vídeo eu decidi apressar mesmo, que é para não ficar assim tão longo. Então irei mostrar aqui em 3D como é que ficou o resultado. Então fica mais ou menos assim as nossas paredes superiores. Então o processo agora é colocar aqui as janelas. Então irei escolher aqui janelas que eu vou colocar na parte superior. E aqui é 1,50 deixarei assim, e aqui irei colocar 70. E aqui na largura irei colocar 1,60. Irei colocar Enter ou simplesmente clicando em OK. Então aqui nesses dois quartos eu terei uma janela desta parte. Esta parte também. Então nós já fizemos aqui essas janelas. Nós usamos todas as janelas do segundo e do primeiro piso. Então agora o que irei fazer é colocar aqui as portas. Então voltando para a planta, vindo aqui em Do. Então irei escolher aqui tipo de porta que irei colocar. Irei escolher esta aqui.
E aqui eu terei que habilitar esta opção, onde terei a possibilidade de escolher aqui tipos de porta. Então, para a parte interna, irei escolher este tipo. E aqui Previews and Position. Aqui irei colocar 2,20 de altura. Então, aqui estará mesmo assente em plano 0. Irei colocar OK. Irei começar a distribuir as minhas portas para a minha planta. Terei aqui a primeira porta. Então, terei uma outra daqui. Então, aqui eu terei uma outra porta. Terei uma outra daqui. Então, visualizando em 3D, nós vamos ver as nossas portas. Então, aqui nós temos, já colocamos aqui as nossas portas superiores, da parte superior. Como pode ver. E aqui terei a porta de correr. Então, terei que vir aqui para o Do. E terei que entrar aqui em Slide Do. Então, irei escolher aqui este tipo, que vai estar numa altura de 2,20. E aqui estar assente mesmo em plano 0. Irei colocar OK e simplesmente vir para aqui. E habilitar. Então, é a mesma porta em que nós vamos colocar aqui, que vai dar a entrada à sacada. Na largura, eu irei colocar aqui 1,30. Irei colocar Enter. Então, irei colocar exatamente aqui. Então, irei visualizar em 3D. Então, terei aqui a minha porta de correr. Então, aqui nesta parte da sacada, eu terei aqui uma parede de 1,10. E aqui também irei colocar uma parede e outra daqui. Então, terei uma parede de 1,10 e aqui irei completar com outra parede. Aqui também. E aqui irei completar com uma outra parede. Então, irei selecionar aqui essas últimas 3 paredes que eu fiz. Selecionando aqui. Então, clicando Shift nos seus teclados, vai selecionar outra parede e outra. Então, nós vamos entrar nas definições dessas paredes. E aqui na altura, nós vamos colocar aqui 60 centímetros. Então, vamos visualizar em 3D. E teremos este comportamento. Então, aqui será a área da nossa sacada. Então, nós já fizemos aqui as portas, janelas, as paredes. O que nós iremos fazer agora é ajustar a laje do piso. Então, teremos que vir aqui para o primeiro piso e selecionar a laje. Então, num desses pontos vão aparecer aí uns pontos. Então, terei que pegar num desse ponto, neste ponto, e ampliar ela até aqui. E aqui pegar este ponto novamente e ampliar ela até aqui. Então, aqui nós teremos que pegar essa laje novamente. Então, vai ter que pegar neste ponto. E neste ponto também. Poderá pegar e ampliar ela até aqui. E em 3D nós podemos ver uma mudança. Que a nossa planta já está completamente com os pisos dos 2 dormitórios. Então, para colocarmos a cobertura geral, nós temos que vir em planta. E vir até aqui, nesta segunda história. Então, estando aqui, o que nós iremos fazer? Com o Slab Tool, nós vamos dar um duplo clique. E aqui vai estar em 10 cm da espessura. E aqui nós teremos que colocar 6 e 10. Vamos colocar 6 e 10. Vamos colocar Enter. E aqui nós vamos ter que selecionar nesta segunda opção de geometria.
Então nós vamos começar aqui pela extremidade. Vamos começar pela extremidade e vamos ter que vir até aqui. Então vou selecionar a mesma laje e vou ter que ajustar ela com as paredes. Então irei visualizar em 3D. Então aqui na sacada nós teremos uma outra laje, mas é diferente da laje da cobertura geral. Então nós temos que selecionar esta parede e vai ter que vir aqui em Wall. E aqui na altura terá que colocar aqui 2. Então nós vamos concluir aqui com a nossa cobertura, vindo para aqui. Então nós teremos que selecionar esta cobertura e clicar nesta linha da cobertura. Aqui irá aparecer esta janela, então terá que clicar nesta primeira opção e criar aqui este ponto. Então terá que criar aqui este ponto e aqui na parte interna terá que criar um outro ponto. Então nós vamos ter que pegar neste ponto e arrastar ela até aqui, numa distância de 70 centímetros. Aqui novamente vamos colocar até aqui, numa distância de 70. Então com a ferramenta da parede nós vamos finalizar aqui a nossa cobertura, dando um duplo clique. E aqui na altura nós vamos colocar aqui 50. E aqui nós vamos seguir a trajetória da nossa cobertura, começando por esta parte frontal. Vindo até aqui. Vamos ter que vir até aqui. Então nós vamos ter que seguir a trajetória da nossa cobertura. Então vou visualizar em 3D. Então eu terei que isto aqui. Então a nossa cobertura totalmente finalizada. Então por uma questão de estética irei colocar aqui uma parede nesta parte frontal. Então terei que vir aqui no nível 0. Então terei que vir aqui nesta opção de trans, irei vir aqui para mudar as configurações e aqui irei colocar nesta opção que é para poder visualizar a planta superior. Então eu terei aqui marca de água da planta superior. Então com a ferramenta Wall irei criar uma outra parede, vou puxar só a linha de referência. Então irei criar uma outra parede daqui. Então essa parede irei selecionar que terá uma altura de 6,30. Então irei visualizar em 3D. Então aqui eu terei a minha parede, então eu posso mudar a espessura da mesma. Irei colocar aqui uma espessura de 40, por exemplo. Então nós já modelamos aqui as paredes e as janelas do segundo piso. Para este vídeo eu termino por aqui e até o próximo.